Olá! Hoje a gente vai mergulhar num trabalho assim fundamental para quem pensa biblioteca. As 5 leis da biblioteconomia, do S.R. Ranganathan. Opa, um clássico, né? Sim, a gente está usando a tradição do Tarcísio Zandonade, aquela da Briquet de Lemos Livros. Excelente escolha. É uma obra de 1931, veja só, mas que continua incrivelmente relevante. Não é à toa que chamam o Ranganathan de pai da biblioteconomia indiana. Pois é, e a nossa ideia aqui é entender o coração dessas ideias, sabe? Especialmente as 5 leis famosas. Por que será que elas ainda funcionam quase 100 anos depois? A gente vai fuçar aqui nos materiais que recebemos para extrair isso. É curioso, né? Porque as leis parecem tão simples à primeira vista. Tipo a primeira, os livros são para usar. Hoje parece óbvio, mas na época, Foi uma revolução. exatamente, uma mudança total de perspectiva. E a história do Ranganathan ajuda a entender de onde veio essa visão prática. Ele nasceu em 1892, na Índia, e era professor de matemática. Isso. E virou bibliotecário meio que sem querer, né? Em 1923, lá na Universidade de Madras. Parece que foi uma coisa meio imposta. Mas aí ele foi estudar em Londres, em 24. Ah, essa viagem foi chave. Ele viu as bibliotecas funcionando na prática, observou muito. Ele mesmo conta que as leis meio que brotaram na mente dele depois dessa imersão toda. Que interessante, então não foi algo puramente teórico, distante. Não mesmo. A abordagem dele veio da observação direta, sabe? Do dia a dia da biblioteca, do que o leitor precisava, dos problemas reais. Ele usou aquela mente analítica de matemático para organizar isso tudo, mas com um olhar muito humano. Essa combinação é ótima. Bom, antes da gente entrar em cada lei, vamos só dar uma repassada nelas rapidinho, para todo mundo lembrar? Claro, vamos lá. As 5 leis são: 1. Os livros são para usar. 2. A cada leitor, seu livro. 3. A cada livro, seu leitor. 4. Poupe o tempo do leitor. E 5. A biblioteca é um organismo em crescimento. Perfeito. Então, vamos começar pela primeira. Os livros são para usar. Qual é a grande virada que essa lei traz? Olha, a grande virada é contra aquela ideia antiga de que biblioteca servia antes de tudo para preservar, para guardar o livro às 7 chaves. Tipo um museu de livro. Exato. Livro correntado, acesso restrito. Ranganathan inverte isso, ele diz: o valor do livro está no uso, na leitura. A preservação é importante, claro, mas para garantir que ele possa ser usado no futuro, não para impedir o uso agora. Entendi. Então a biblioteca deixa de ser só um depósito? E vira um centro de serviço ativo. O foco é conectar o leitor com o livro, com a informação. E isso tem consequências bem práticas, né? Ele detalha isso? Muitas. A localização, por exemplo. Chega de biblioteca escondida lá no fundo do corredor, né? Sim. Ela tem que estar no centro, onde as pessoas passam, visível. Ele até compara com loja, sabe? Loja de sucesso fica onde tem movimento. Faz todo sentido. Mas não é só o lugar físico, né? Ele fala do tempo também. Sim, o horário de funcionamento, ponto crítico. Não adianta nada ter uma biblioteca linda e central se ela só abre das 8 da manhã às 17 horas, quando a maioria está trabalhando ou estudando. Pois é. Ele criticava os horários super restritos, tipo os da Bodleiana lá em Oxford na época. A biblioteca tem que se adaptar à comunidade, abrir à noite, fim de semana se precisar. E o espaço interno? O ambiente faz diferença para o uso. Totalmente. Móveis confortáveis, luz boa, um lugar agradável. E, fundamental, o livre acesso às estantes. Poder pegar o livro na mão, folhear. Isso. Isso estimula demais o uso. Tira aquela imagem de lugar formal, cheio de regra, e transforma num espaço de descoberta, mais acolhedor. Imagino que o papel de quem trabalha lá também muda radicalmente com essa lei. Completamente. O bibliotecário não é mais só o guardião, o fiscal da coleção. Ele vira um facilitador, um guia. A atitude tem que ser de serviço, de ajudar a pessoa a encontrar o que precisa e a usar os recursos. Tem um exemplo no livro que mostra bem essa barreira do não uso, né? De um professor. Ah, sim. Um professor de filosofia que preferia comprar os livros. Por quê? Porque achava a biblioteca da universidade desconfortável, fria,
As regras chatas, difícil pegar os livros. Nossa. Preferia ler em casa. Isso mostra como esses detalhes práticos são importantes. Se a experiência é ruim, a biblioteca não cumpre seu papel mesmo com um acervo ótimo. A primeira lei já falava de Referência. experiência do usuário, né? No fundo é isso. E essa ideia de focar no usuário leva direto para a segunda lei. A cada leitor, seu livro. Se os livros são para usar, quem é que pode usar? Para Ranganatha, a resposta é clara. Todo mundo. Essa lei ela é profundamente democrática, Em que sentido? no sentido de que a biblioteca e o Estado por trás dela têm a obrigação de dar acesso para todos, sem exceção. Classe social, gênero, idade, capacidade, onde mora, nada disso pode ser barreira. E ele realmente entra nessas barreiras que existiam na época, né? De forma bem explícita. Muito explícito. Primeiro, a barreira de classe. Ele bate na tecla de que biblioteca não é só para gente estudada, para elite. Tem que ser para massa, para educação popular. E a questão de gênero também. Com certeza. Numa época em que mulher tinha um papel social super restrito, ele defende com força total a igualdade de acesso para elas. Desafia aqueles preconceitos sobre capacidade intelectual feminina, sabe? Que corajoso para a época. Muito. E ele ataca também a divisão cidade versus campo. Ah, sim. A concentração de tudo na cidade. Exato. Ele via que os recursos culturais ficavam muito na cidade e dizia: precisamos levar livros para o campo. É difícil. Mas tem que ter estratégia para biblioteca rural, biblioteca itinerante. E ele vai além, né? Fala de quem tem necessidades especiais. Sim, o que ele chama de o normal e o excepcional, ou seja, tem que atender quem tem deficiência e ele até cita o exemplo de criarem uma seção em braille para cegos lá em Madras. E também outros grupos com acesso restrito, tipo gente em hospital, em prisão. Então a segunda lei é basicamente sobre direito à informação para todos. Em essência, sim, é um direito humano fundamental, não um privilégio. Uma visão de serviço público super abrangente, muito à frente do seu tempo. E isso deve ter uma consequência financeira óbvia, direta. Se é direito de todos, o Estado tem que bancar. Ranganatha argumenta isso. Financiar a biblioteca não é gasto extra, é investimento essencial, em cidadania e em democracia. Ok, então. Lei 1. Livros para usar. Lei 2. Para todo mundo usar. A terceira lei, a cada livro o seu leitor, parece o como, né? Como fazer essa conexão acontecer. Exatamente. Já temos os livros, para usar, e os leitores, todos eles. Agora, como a gente garante que o livro certo encontre a pessoa certa? A terceira lei é sobre os mecanismos, as estratégias para fazer essa ponte. É a biblioteca sendo proativa. E um mecanismo-chave que ele já tinha mencionado é o acesso livre às estantes, mas aqui com outro foco. O foco aqui é mais na descoberta. Na primeira lei era para estimular o uso geral. Aqui é para permitir que a pessoa navegue, ache coisas que nem estava procurando, sabe? Aquela descoberta por acaso, a serendipidade. Bem diferente do modelo antigo de pedir no balcão. Mas só abrir as estantes não basta, né? Principalmente se tem muito livro. Precisa organizar. Aí entra a organização na estante. Geralmente por assunto, né? Isso ajuda a achar o que você quer e também a descobrir outras coisas parecidas que estão ali do lado. E o catálogo? Ah, o catálogo é fundamental. Para achar coisa específica, livro que está emprestado ou em acervos gigantescos. Não tem como sem catálogo. Mas além dessas ferramentas mais, digamos, passivas, ele parece valorizar muito a ajuda direta, a pessoa, o serviço de referência. Totalmente. O serviço de referência é isso, a ajuda personalizada do bibliotecário. Não é só apontar a direção, é conversar, entender o que a pessoa precisa e ajudar ativamente a achar os melhores recursos. É o bibliotecário como um mediador mesmo. Entendi. Um papel bem ativo. E para a pessoa saber que pode contar com tudo isso, a biblioteca tem que fazer propaganda. Ranganatha coloca a publicidade, a divulgação, como parte da terceira lei. Fazer boletim, exposição, palestra, usar o rádio na época dele. Tudo para mostrar para a comunidade o que a biblioteca tem e como ela pode ajudar. Tornar ela visível, atraente. E ele fala até de levar a biblioteca para fora, né? Sim, o serviço de extensão. Círculo de leitura no bairro, palestra na escola, biblioteca móvel, o bibliobus. Levar o serviço para quem não vai até lá.
A terceira lei é sobre ser criativo e ir atrás do leitor, onde ele estiver. Nossa, quanta coisa! Isso tudo parece exigir uma super organização, né? O que me leva à quarta lei. Poupe o tempo do leitor. É sobre isso. Eficiência. Exatamente. A quarta lei traz esse critério, eficiência. Não basta oferecer tudo isso. Tem que ser de um jeito que não faça a pessoa perder tempo. O tempo do leitor é precioso. A biblioteca precisa ser ágil, então. Precisa otimizar tudo. Processos, sistemas, para minimizar o desperdício de tempo. A experiência do usuário depende disso também. E como isso se aplica na prática? Bom, muita coisa da terceira lei ajuda aqui também, mas o foco é na rapidez. Classificação e catalogação eficientes ajudam a achar rápido. O arranjo físico, a sinalização. Tudo para a pessoa não ficar perdida. E o atendimento no balcão, por exemplo? Crucial. Empréstimo e devolução têm que ser rápidos, simples. Nada de fila enorme e burocracia. Isso seria ir contra a quarta lei. E ele sugere otimizar os bastidores também, né? Falando de centralização. Correto. Centralizar tarefas técnicas, como catalogar e classificar. Se um lugar faz isso para várias bibliotecas, evita que cada uma faça o mesmo trabalho de novo. E aí sobra mais tempo para o pessoal da biblioteca ajudar o leitor. Exatamente. Libera tempo para focar no atendimento, que é onde o diferencial humano realmente aparece. Tem aquele exemplo concreto de Madras no livro, não tem? Sobre como melhorou lá? Tem sim. Ele conta como a organização da biblioteca da universidade, aplicando esses princípios, deixou tudo muito mais eficiente. O tempo perdido antes, tanto pelo usuário quanto pela equipe, diminuiu drasticamente. Mostra que investir em eficiência compensa. Chegamos na quinta lei. A biblioteca é um organismo em crescimento. Essa metáfora de ser vivo, o que ela quer dizer? Quer dizer que a biblioteca não é algo parado no tempo, estático. Como um organismo, ela nasce, cresce, muda, se adapta. Está sempre em transformação. Não é um monumento pronto, é um processo contínuo. Mas esse crescimento não é só ficar maior. Ter mais e mais livros para sempre. Não. E essa distinção que ele faz é super importante. Ele fala de crescimento infantil e crescimento adulto. Como assim? O crescimento infantil é o da biblioteca nova. O acervo aumenta rápido, chegam mais usuários, precisa de mais espaço. É mais quantitativo. E o adulto? O crescimento adulto de uma biblioteca já estabelecida é mais focado na qualidade, na renovação. Livro novo entra assim, mas é essencial tirar o que ficou velho, obsoleto, o que ninguém usa mais. Ah, o tal do desbaste, né? Tirar livros da coleção. Isso, o desbaste ou weeding. E os serviços também precisam mudar, se adaptar às novas necessidades, usar novas tecnologias. É um crescimento mais voltado para manter a biblioteca viva, relevante. Essa ideia de tirar livros pode ser meio polêmica, né? Muita gente associa biblioteca boa com quantidade. Sim, pode gerar resistência. Mas o argumento do Ranganathan é lógico. Manter livro irrelevante na estante atrapalha. Ocupa espaço, dificulta achar o que é útil, e aí fere a Lei 4, e pode até desanimar o leitor, ferindo a Lei 1. Faz sentido. Uma coleção menor, mas mais útil, é melhor. Exato. Melhor que um depósito gigante e confuso. Então, a quinta lei exige um planejamento constante e estar sempre pronto para mudar. Exatamente. Tem que pensar no futuro quando se constrói um prédio, quando se escolhe um sistema e, principalmente, ter uma cultura de avaliar e adaptar sempre. A biblioteca precisa evoluir com a sociedade. A essência é, mudança não é exceção, é regra para a biblioteca continuar relevante. Olhando o conjunto agora, as 5 leis parecem mesmo um sistema, né? Tudo conectado. Um propósito claro, uso, lei 1, para todo mundo, lei 2, com jeitos de conectar livro e leitor, lei 3, fazendo isso rápido, lei 4, e sempre mudando para melhor, lei 5. É uma ótima síntese. E o que impressiona é a profundidade disso tudo, né? Ranganathan via a biblioteca como muito mais que um lugar com livros. Era uma força para a democracia, para a educação, para a cultura, e sempre com esse foco humano, nas pessoas. E ele não ficou só na ideia, né? Tentou levar para a prática, com leis de verdade. Sim, ele batalhou muito por legislação bibliotecária na Índia, em nível estadual, nacional.
Ele sabia que para essa visão virar realidade em todo lugar precisava de lei, de estrutura, de dinheiro garantido pelo Estado. Não dava para depender só da boa vontade. Agora, pensando hoje, quase 100 anos depois. Mundo digital, rede social, inteligência artificial. Será que esses princípios ainda valem? Falar de livro, biblioteca física, não soa meio antigo? É a grande questão, né? Claro que o formato mudou, a plataforma mudou, tudo mudou. Mas se a gente pensar nos princípios por trás, eles parecem incrivelmente atuais. Lei 1. Informação é para usar. Vale para livro, artigo, vídeo, dado, qualquer coisa. Lei 2. A cada usuário sua informação. É a luta contra a exclusão digital pela acessibilidade. E a terceira? A cada informação seu usuário. É o desafio do Google, dos sistemas de recomendação, da curadoria. Como conectar a informação certa à pessoa certa nesse mar de coisa. A quarta? Poupar o tempo. É pura usabilidade. Interface boa, sistema rápido. E a quinta? O organismo em crescimento. É a própria evolução da tecnologia. A necessidade constante de se adaptar. Livro, leitor, biblioteca, mas a essência das leis continua. Acesso, serviço, conexão, eficiência, evolução. Eu acredito que sim. O desafio é fazer essa tradução para o nosso tempo. Talvez pensar nessas leis hoje nos ajude a olhar de forma mais crítica para os serviços de informação que a gente usa. Será que eles estão cumprindo esses princípios? Sejam bibliotecas físicas, digitais, plataformas online? Isso deixa uma provocação final interessante para quem está ouvindo, né? O Ranganathan pensou isso na era do papel do prédio. Hoje a informação é líquida, está em todo lugar. E tem problema novo: excesso de informação, fake news. Pois é. Fica a pergunta para a gente pensar. Se Ranganathan estivesse aqui hoje, como seriam as 5 leis da informação na era digital? Como ele chamaria o livro, o leitor, a biblioteca nesse mundo conectado? E como esses princípios se aplicariam à inteligência artificial, às redes, aos desafios da desinformação? Uma pergunta que pega esse clássico e joga a gente direto nos dilemas e nas possibilidades de hoje e do futuro da informação.